E hoje o nosso propósito é abordarmos toda essa perícope, Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, tendo a nossa aplicação no versículo 1 do capítulo 4. Então nós estaremos lendo o texto e que o Senhor nos dê graça para que nós possamos expor esse texto e que o Espírito Santo esteja conduzindo esta palavra a cada coração. Amém? Que o mais que nós conseguimos fazer, ou qualquer pregador, por melhor que seja, por mais eloquente que seja, o mais que ele consegue levar a palavra é até os seus ouvidos. Dos seus ouvidos ao seu coração, somente o Espírito Santo. Amém? E é isso que nós oramos, é isso que nós clamamos a Deus nesta noite. Vamos ler o texto, proceder à leitura, e logo após nós estaremos, então, meditando no mesmo. Diz o texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Oremos. Pai querido, que o Senhor esteja, Pai, nesta hora, dando graça a cada um de nós que estamos aqui, no ouvir a Tua palavra, no absorver os ensinos, ó Pai, que o apóstolo Paulo traz para a Tua Igreja de Éfeso, e o Senhor traz para nós nesta noite. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, que nós possamos ser edificados na Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre uma ousada oração a Deus, a favor de todos os cristãos. Uma ousada oração a Deus, a favor de todos os cristãos, feita pelo apóstolo Paulo. Mas para entendermos o texto que lemos, é importante entendermos a dinâmica dessa carta aos Efésios. A forma que Paulo escreve, a divisão do texto, enfim, como é peculiar do apóstolo Paulo. Geralmente o apóstolo Paulo ele trabalha com doutrina e prática, com teologia e vida prática. E não é diferente aqui em Efésios. Nós temos aqui uma divisão bem distinta, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3 até o versículo 13, que trata exatamente de doutrina, trata de teologia, trata de tudo aquilo que Cristo fez, das grandezas de Cristo a nosso favor, a obra salvífica de Cristo. E a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar de vida prática. A partir do capítulo 4, ele vai falar de unidade, ele vai falar de santidade, de comunhão, ele vai falar de deveres. E no capítulo 6, ele fala da maravilhosa guarnição que Deus prepara e dispõe para cada um dos seus filhos, a armadura de Deus. E queria dizer, é importante então entendermos que esse texto ele está colocado em um lugar estratégico. Ele está colocado aqui de uma forma estratégica, porque Paulo vai orar a Deus. Paulo vai fazer uma oração a Deus. E diga-se de passagem, uma oração intensa, uma oração fervorosa, a favor dos crentes, a favor da igreja. Porque Paulo tem a base e tem a prática. E nós vamos entender e olhar que a oração de Paulo, e vamos mostrar que a estrutura da oração de Paulo, ela contém duas visões. Paulo olha para trás e Paulo olha para frente. E quando Paulo olha para trás, ele olha para a base da sua oração. O versículo 14 vai dizer, por esta causa. A causa da oração de Paulo é a base que ele já estabeleceu. E nós vamos ver que esse texto ele tem vários paraquês, a fim de. E esse para quê? É o propósito
da oração de Paulo, que é aquilo que nos alcança, que é aquilo que chega até nós. Nós temos sim a base. Então Paulo ele ora com base em tudo aquilo que ele já fez. E a base da oração de Paulo, a síntese está no capítulo 2, a partir do versículo 4, que vai contar e cantar a grande bondade de Deus. O capítulo 2, Paulo vai tratar da situação e da condição do homem caído. E a partir do versículo 4, então, ele vai estabelecer a grandeza de Deus na sua obra salvadora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Então essa é a base da oração de Paulo. É por causa disso que ele ora. Mas a carta de Paulo, então, também tem o propósito. E é o propósito que eu quero nessa noite trabalhar com os irmãos, olhar e fazer uma análise expositiva desses propósitos que o apóstolo Paulo, então, vai trabalhar. Então, Paulo, irmãos, ele no versículo 14, ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A postura costumeira de um judeu orar, ou de qualquer pessoa orar, era em pé. Porém, quando Paulo se coloca de joelho, ele se coloca com mais intensidade na presença de Deus. Ele se coloca na presença de Deus com muito fervor. Porque o apóstolo sabe que a sua oração é por demais ousada. E nós vamos ver isso na sequência. Então nós vamos ver o propósito da oração de Paulo. Então, nós vemos que a carta de Paulo ela está estabelecida, a sua doutrina, a sua teologia até o capítulo 13, e essa é a base onde Paulo vai trabalhar. E por isso, então, Paulo se coloca de joelhos na presença de Deus para clamar, para pedir, para colocar a igreja diante de Deus. E ele diz: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí Paulo começa então, a partir do versículo 16, a estabelecer ou a mostrar o propósito da sua oração. E o primeiro propósito de Paulo está aí no versículo 16, quando diz: para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, amados, aqui já está uma grande questão dessa oração de Paulo. O porquê dessa intensidade da oração de Paulo. O porquê desse fervor da oração de Paulo. Porque Paulo sabe o que a igreja tem que vivenciar. E a partir do capítulo 4, então, ele vai chamar a igreja a essa responsabilidade. Ele vai chamar a igreja a essa vida prática. E ele sabe a dificuldade. Ele sabe que somente Deus pode conferir força, pode conferir a forma da igreja conseguir vivenciar isso. E ele expressa isso no versículo 16, quando ele diz que Deus, pela sua riqueza, pela riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Ele não diz que vocês se fortaleçam, mas ele fala que sejais fortalecidos. Esse é um verbo que está na voz passiva, nesse texto. Esse é um verbo que sofre a ação. Ele não promove a ação, mas ele sofre a ação. Portanto, Paulo entende e tem a plena consciência e convicção que somente Deus pode fortalecer a igreja dele. Somente Deus pode me fortalecer e te fortalecer para a caminhada. Para a nossa caminhada cristã, tendo em vista tantas dificuldades e tendo em vista tanto a demanda que temos como pessoas pecadoras, como homens e mulheres tendenciosos ao pecado. Então, queridos, Paulo tem essa noção, Paulo tem essa percepção, Paulo tem essa certeza, essa convicção de que somente Deus pode fortalecer a igreja, com o poder. Veja que ele diz, com o poder mediante o seu Espírito, no homem
interior. Aqui nós vemos o objeto, aqui nós vemos aquele que faz esse objeto ter validade, e aqui nós vemos um local de atuação. Poder, é o mesmo poder lá de Atos 2, é dinamis, poder de Deus. Da onde vem a palavra dinamite, que significa poder que não se controla, força incontrolável. É isso que Paulo está pedindo a Deus, para que Deus dê à igreja. Interessante que Paulo não pede para que Deus dê, mas para que Deus aumente, não é? Vos fortaleça, conceda que sejais fortalecidos com o poder. Ou seja, o poder a igreja já tem. Esse dinamis de Deus já foi derramado lá em Atos Apóstolos em Pentecoste. Mas Paulo agora ora para que esse poder se intensifique na vida da igreja, de forma que ela possa ser fortalecida no homem interior. E já dissemos aqui, amados, que o nosso interior é da onde surge, da onde emerge as nossas convicções. E nós vivemos por aquilo que cremos. Nós reagimos por aquilo que cremos. Então Paulo tem a devida atenção com o homem interior, com o seu coração. E quando a palavra aqui diz coração, nós vamos ver mais abaixo, está falando da sede do ser humano. Ou seja, lá no íntimo, essa igreja, a minha vida, a sua vida, você, eu, nós, sejamos fortalecidos com o dinamis de Deus. Pelo seu Espírito Santo, o agente que faz isso acontecer e que coloca no nosso interior, no nosso coração. Então esse é o primeiro propósito, ou seja, o primeiro para quê do propósito da oração de Paulo. Mas o texto continua. E diz no versículo 17, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo dá continuação, ele continua a sua oração, a sua ousada oração, e diz, e assim habite Cristo. Há uma tradução que vai dizer, ricamente em vosso coração. E Paulo aqui, irmãos, vai usar 3 verbos. Um verbo se referindo a Cristo e 2 verbos se referindo a nós. E quando ele diz, e habite Cristo ricamente no vosso coração, esse verbo, habitar, ele quer dizer, ele é traduzido por estar em casa, ou fazer morada e se sentir em casa. Esse texto ele vai nos trazer essa ideia, essa aplicação desse verbo, é exatamente isso, é estar em casa e se sentir em casa. É Cristo em nós, é Cristo habitando ricamente no nosso coração. É Cristo habitando ricamente no seu coração, na sede da sua vida. Da onde emerge todas as suas reações, todas as suas convicções, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, é lá que Cristo tem que estar estabelecido ricamente. E ele tem que se sentir em casa. É lógico que ele é soberano para isso. E o que precisa fazer, ele faz. Mas é isso que o texto está dizendo. Que Cristo precisa estar no nosso interior, ele precisa se sentir em casa, para fazer o que precisa fazer, para mudar o que precisa ser mudado, para tirar o que precisa ser tirado, para colocar aquilo que precisa ser colocado. É isso que o texto está nos dizendo. Assim, habite Cristo. E perceba, irmãos, que esta oração ousada de Paulo, ela é progressiva. Paulo vai intensificando essa oração, até chegar lá no versículo 19. E ele intensifica ponto a ponto, mostrando e orando e falando do propósito que ele estabeleceu diante de Deus, em oração pela igreja. Então ele usa esse verbo, Cristo habite ricamente no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E arraigar e alicerçar, irmãos, dá a ideia de 2 questões muito importantes. Da ideia de uma grande árvore que tem que ter raízes profundas para se sustentar, e da ideia também de uma grande construção que precisa ter fundamento. Ou seja, o verbo arraigados e alicerçados. Arraigados diz respeito a uma grande árvore, a uma grande plantação que precisa ter raiz,
E o verbo alicerçados a uma grande construção, que também precisa ter o seu fundamento. Então, na verdade, Paulo aqui está usando uma redundância que reafirma o princípio de firmeza e de solidez na nossa vida cristã. Uma redundância que reafirma o princípio de solidez e de firmeza. Onde as intempéries não vão tirar você do seu propósito. Não vão tirar você do alvo que é Cristo. E Paulo é eu acredito que Paulo é a prova mais viva disso, né? Hoje pela manhã, estudando a lição com Wesley, né, com o irmão Wesley, nós podemos ouvir um pouco a respeito de Paulo. Né? Nada tirava esse homem do propósito que ele tinha. Porque Paulo, na verdade, irmãos, ele está vivenciando tudo aquilo que ele ora aqui. Ele está vivenciando dia a dia tudo isso que ele está orando pela igreja. Paulo é prova viva de que é possível, sim, vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, vemos justamente isso. Né? Se mandava matar, o que ele falava? É lucro. Né? Se mandava matar, ele dizia, não, pode matar que é lucro. Não, então não mata não, deixa ele vivo, tá? Morrer é lucro e viver é Cristo. E se falar, não mata nem deixa viver, prende. Ele fala, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, amados, Paulo é a prova cabal, é a prova viva dessa oração que ele está fazendo aqui. Então nós precisamos estar atentos a isso. Cristo habitar ricamente no nosso interior, no nosso coração, na sede da nossa vida. Estarmos com o princípio arraigados e firmados, alicerçados nesse princípio de firmeza e de solidez, caminhando rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Amém? E Paulo continua no versículo 18, mais um porquê, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Querido, esse poder compreender aqui o amor de Cristo, que o versículo 18 está dizendo, para poderdes compreender, esse compreender aqui, ele dá a ideia de um esforço diligente em aprender, de um esforço diligente em buscar, em estar na presença de Deus, em clamar a Deus, como Paulo está fazendo aqui. Para que possamos compreender, e há uma tradução que vai dizer, para que possamos compreender perfeitamente. Não é? Compreender perfeitamente o amor de Jesus. E esse termo que ele usa aqui, a altura, comprimento, profundidade, largura, na verdade há muita conjectura em torno dessas afirmações. Os comentaristas não chegam a uma definição exata, mas, na verdade, queridos, essa expressão que Paulo usa aqui, essa largura, comprimento, altura e profundidade, diz respeito à abrangência e à intensidade do amor de Deus em Cristo Jesus. E que nós precisamos, então, compreender perfeitamente, é vivenciar esse amor, é experimentar esse amor. E tendo experimentado esse amor, amar como Ele amou. Sermos instrumentos de transmissão, de progresso, de promoção desse amor. Vivenciar esse amor, a fim de poder descompreender. E algo interessante aqui que eu vejo nesta oração de Paulo, algo muito precioso, queridos, que nós podemos ver aqui, é que nós vivemos em um mundo de tanto individualismo, cada um por si e Deus por mim, né? Cada um por si, Deus por todos, e assim vai. E Paulo, a sua oração, ela é tão intensa, ela é tão correta, que ele vai falar a fim de poder compreender, ou seja, que haja um esforço diligente em aprender, em buscar a Deus, com
todos os santos. Paulo está preocupado aqui com a unanimidade da igreja, com a unanimidade do crescimento da igreja. Paulo está preocupado aqui com a unanimidade de todos nós. Ele não está dizendo um ou outro, liderança, homens, mulheres, grupos seletos dentro da igreja, mas ele está olhando para a unanimidade do corpo. E é isso que nós precisamos buscar. Ter esse anseio diligente por conhecer perfeitamente, compreender perfeitamente o amor de Cristo com todos os santos. Partilhar desse amor, vivenciar esse amor, produzir esse amor no meio da igreja. E ele continua no versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha só que paradoxo. Paulo está orando para que a igreja compreenda perfeitamente o amor de Cristo, porém, excede todo o entendimento. Como é que vai compreender um negócio desse? Para que vocês possam compreender, façam um esforço diligente por entender e por compreender o amor de Cristo, porém, é incompreensível. Não dá, a nossa mente não alcança, queridos. Por isso essa oração é ousada. Mas é orientação para nós. Precisamos buscar, precisamos perseguir. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É impossível, a nossa mente não consegue alcançar a imensidão, ou o imenso amor do Senhor Jesus. E aí ele termina a sua oração, ou seja, o propósito da sua oração, no versículo 19, no final, dizendo, o último para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, você já pensou, você já imaginou esta igreja tomada de toda a plenitude de Deus? Você já pensou a sua família tomada de toda a plenitude de Deus? Você já conseguiu imaginar você, eu, a nossa vida tomada de toda a plenitude de Deus? Quão grande seria a relevância da nossa igreja e de todas as igrejas que professam o nome de Jesus? E plenitude aqui, queridos, não tem a ver com barulho, com desordem, não. Tem a ver com melhora e com transformação de caráter e com santidade. O reverendo Augusto Nicodemos vai falar sobre isso. Ele fala que a plenitude de Deus, a priori, ela traz transformação de caráter e santidade para cada um e, consequentemente, para a igreja. Portanto, amados, esse é o nosso chamado. Quando nós olhamos para esse texto, então, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E o que é essa plenitude? É tudo aquilo que promove o crescimento do corpo. E tudo aquilo que glorifica a Deus. Ou seja, na verdade, Paulo está usando aqui uma outra redundância que arremete ao versículo 17. Porque a plenitude de Deus é o próprio Cristo. Se nós olharmos Colossenses 2,19, vai dizer o quê? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a palavra aqui é a mesma. Quando você pega a plenitude aqui em Efésios e plenitude em Colossenses é a mesma, é pleroma. É aquele que preenche todos os espaços. Jesus é o pleroma de Deus. Tudo foi feito por ele e nada que foi feito sem ele se fez. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é o fundamento para todas as coisas, ele é a que enche todas as coisas. É a mesma palavra. Portanto, Paulo está usando aqui, novamente, uma redundância para reafirmar a necessidade de Cristo em nós, de forma intensa, como ele diz no versículo 17. E assim habite Cristo ricamente. Não é pouca coisa, não é mais ou menos, não é? Não é como nós vimos alguns domingos atrás lá, o crente da carne, né? Lá em Coríntios. Pessoas crentes, pessoas salvas, mas que viviam na carne. Viviam fazendo coisas erradas,
coisas que Paulo tinha que contestar, que tinha que corrigir, crentes carnais. Não é essa a proposta aqui, essa que sejamos crentes espirituais, que sejamos crentes tomados, e aqui veja a palavra, é tomados. Vivamos de forma que nós sejamos tomados, sejamos apropriados pela plenitude de Deus, pelo Espírito Santo, pela pessoa de Cristo na nossa vida. Amados, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nós somos chamados para isso, nós somos chamados para vivenciar isso, em todas as áreas da nossa vida. E Paulo, então, ele encerra, aqui no versículo 19, a sua ousada oração a Deus. Ele sabe o que ele está pedindo. Ele sabe que é muito grande o que ele está pedindo. Tanto é que ele estabelece alguns paradoxos aqui que nós vimos. Conhecer perfeitamente o amor de Deus que não se pode compreender. Então Paulo sabe, Paulo tem a noção exata que a oração que ele está fazendo é uma oração ousada. E aí no versículo 20, algo tremendo, ele apela para o mesmo poder que ele está orando, para que esse poder possa então agir e realizar isso na vida da igreja. E o comentarista Robson vai dizer que nenhuma oração já idealizada contém um pedido tão ousado como essa oração que Paulo fez. E poderíamos aqui dialogar com Paulo e dizer, Paulo, mas o nível aqui está muito alto. Nós não conseguimos alcançar esse nível, e de fato não conseguimos. E o próprio apóstolo Paulo, ele tem essa compreensão. Tanto é que ele apela para que quem realize isso é Deus, assim como ele fez lá no começo da oração. Né? Fortalecei, ou seja, sede fortalecidos, ou seja, um verbo que sofre ação. Agora no versículo 20, ele clama, ele vai para Deus e diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu dinamis, que em nós opera, o poder do seu Espírito Santo. E aqui é interessante que Paulo bastava ele dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Mas ele intensifica, ele junta duas preposições aqui da língua grega que vai elevar a perspectiva da sentença ao infinito. Ele eleva essa sentença que ele pede a Deus ao infinito. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele sim pode fazer com que essa ousada oração se cumpra na vida da igreja. Amém? Queridos, não é nada por mim, não é nada por você, nós não temos nada. Mas o Senhor pode operar nas nossas vidas. Deus pode realizar grandes maravilhas na nossa vida e na igreja dele, através de nós, que somos a sua igreja. E aí ele termina, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória pertence a Deus. A glória na igreja pertence a Deus. E em Jesus Cristo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. E eu concluo e aplico esse texto para mim e para você, com o versículo 1 do capítulo 4. Tendo Paulo, então, trazido as doutrinas, trazido a salvação, mostrado a situação que o homem estava, aquilo que Deus fez, a bondade de Deus, agora ele se põe a orar. E a partir do capítulo 4, então, ele vai dar as instruções a respeito daquilo que nós já dissemos. Unidade da igreja, santidade na igreja, comunhão, deveres das mais variadas classes, marido, mulher, pais, filhos, senhor, empregado, enfim.
E aí Paulo então vai dizer no versículo 1 do capítulo 4, terminada a sua oração: rogo-vos, pois. E nós sabemos que esse pois, ele se arremete àquilo que ele acaba de ensinar, àquilo que ele acaba de orar. E ele vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é a nossa vocação, igreja. Essa é a minha e a sua vocação. Paulo acaba de nos ensinar, de nos dizer isso. Paulo ora a Deus para que nós, pelo poder de Deus que opera em nós, pela ação do Espírito Santo em nós, possamos ser capacitados a viver esse chamado e essa vocação. E como diria o Chaves, né, é uma apelação, é um apelo de forma intenso. Não dá para explicar aqui a intensidade que Paulo usa nesse rogo-vos. Eu me lembro até um dia que o Pedro leu esse texto aqui, né? O Pedro ajoelhou aqui na frente, levantou as mãos para os céus e disse: pelo amor de Deus, eu rogo para vocês. Essa é a intensidade que Paulo usa aqui. Paulo clama, ora a Deus, e agora ele fala com a igreja: eu rogo, eu peço intensamente para que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é a nossa vocação, essa é a minha e a sua vocação. Que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, corresponder a isso, pelo poder de Deus operante nas nossas vidas. Amém? Você está disposto a trilhar esse caminho? Amém? A igreja está disposta a assumir essa responsabilidade? Amém? Nos coloquemos em pé, irmãos. Vamos orar. Gratos a Deus pela sua palavra. Gratos a Deus por essa direção, por essa maravilhosa palavra às nossas vidas nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, Pai, te bendizemos. Obrigado por este texto maravilhoso, essa ousada oração que Paulo faz, quando ele sabe e entende que por nós mesmos nós não conseguiríamos atingir tal nível, mas ele clama ao Senhor, que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E que assim, Pai, possamos atender esse chamado de viver segundo esta vocação, e possamos ser testemunhas vivas, luz a brilhar, Pai, e que possamos viver e mostrar Cristo a cada dia na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, capacita de fato, Pai, a tua igreja, na vida de cada um, de cada uma, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, e que nós possamos, em nome de Jesus, vivenciar tudo aquilo que Paulo ensina agora a partir do capítulo 4, viver, Pai, a unidade da igreja, viver em santidade, viver em comunhão, cumprir os nossos deveres como cidadãos, como marido, esposa, como pais e filhos, como empregados, como patrão, ou seja, obedecendo e vivendo o caráter cristão na face da terra. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e aplique essa palavra a cada coração, porque é a palavra do Senhor. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.